Nesta quarta rodada, então, a equipe relatora é a equipe Quantum Pistols, equipe oponente, equipe Dominus Naturi, equipe avaliadora Zero Kelvin e equipe observadora Desi Bosons. Lembrando apenas, então, que a equipe oponente não pode desafiar a equipe relatora nos seguintes problemas: 3, 7, 8, 15 e 16. Então, agora a equipe oponente pode desafiar a equipe relatora. Desafiamos vocês a apresentar o problema número 1. Invente você mesmo. Negamos. O problema 17. Aceitamos. Então, o problema escolhido é o problema número 17, esterese de chocolate. A equipe relatora tem 3 minutos para preparar a sua apresentação. Enquanto a equipe prepara a apresentação, vou passar mais alguns tweets aqui, como eu havia prometido. Então, temos mais um tweet aqui do Alexandre Feitosa. As equipes estão dando um show de física experimental. Parabéns a todos. Então, parabéns a todos vocês. Bom, e tem mais um aqui, mais pessoal aqui, que a Tsukiana avistou os seus amigos aqui no YPT. E, bom, por enquanto, é isso. Mas continuem mandando aqui seus tweets. Estamos terminando aqui o último Physics Fight, classificatório. Em breve, mais. Primeiramente... Perdão.
Ok, então o problema a ser apresentado é o problema número 17, esterese de chocolate. Então eu vou anunciar o problema. Chocolate aparenta ser um material sólido à temperatura ambiente, mas derrete quando aquecido próximo à temperatura corporal. Ao ser resfriado novamente, ele frequentemente permanece derretido mesmo à temperatura ambiente. Investigue a faixa de temperatura na qual o chocolate pode existir tanto em estado derretido quanto em estado sólido, bem como a sua dependência de parâmetros relevantes. Então agora a equipe relatora tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Bom, muito boa tarde, meu nome é Eduardo, eu vou apresentar o problema 17, esterese de chocolate. Primeiramente eu vou explicar o que é a esterese. Quando eu tenho uma substância X que tem certas características, quando eu estimulo ela com, por exemplo, aumento de temperatura, vários outros parâmetros, você altera essas características dessa substância. E quando você retira esse estímulo, a substância não volta a ter as características anteriores. Ela continua com as características que ela tinha quando recebeu o estímulo, como apresentando nesse esquema. Aqui um gráfico apresentando como isso funcionaria. Aqui o estímulo ele levaria a substância a chegar a ter umas certas características, porém, ao voltar a retirada do estímulo, ele voltaria por outro caminho, a volta não seria pelo mesmo caminho. Bom, primeiro para explicar por que ocorre essa esterese, tem que explicar da natureza polimórfica da manteiga de cacau. É o principal componente do chocolate. A manteiga de cacau, ela cristaliza em diversas formas, 6 tipos diferentes de cristalização, tipo gama, alfa, beta, beta 2, beta 1, beta e a forma 6, que a gente não vai utilizar. Durante a análise experimental se mostrou desprezível. Passa. Aqui o experimento que a gente fez, a gente colocou um termômetro de mercúrio que vai de menos 20 até 150, se eu não me engano. Uma barra de chocolate Galac, que é o chocolate branco, e uma barra Hershey's, que é um chocolate ao leite. Aqui explicando o que foi usado, e para aquecer a gente usou um micro-ondas, que como estava no kit de referências, eles mostravam um vídeo explicando como fazer o derretimento de chocolate, utilizando micro-ondas. Aqui foram os dados experimentais obtidos. Como no programa ele falava de temperatura corporal, a gente tentou chegar ao máximo a essa temperatura. Ele foi completamente derretido a 35 graus Celsius, aproximadamente. Ele começou a se solidificar a 27 graus Celsius, entre 27 e 26 graus Celsius, principalmente o centro começou a solidificar mais rápido do que a periferia, e todo o chocolate ficou solidificado a 25 graus Celsius. Aqui umas fotos de experimento, como você pode ver, 35 graus Celsius, ele está com o caráter líquido, e de volta à temperatura ambiente, que no caso era 32 graus Celsius, ele continuava líquido. E aqui, quando ele voltou a temperatura, ou quando ele recuou um pouco mais, a temperatura foi, nesse caso, 24 graus Celsius, e mostrando que nessa temperatura ele já estava completamente sólido. Bom, aqui agora os dados para o chocolate ao leite. Também derretido a 35 graus Celsius, temperatura próxima da temperatura corporal, que é mais ou menos 36 graus. Aos 25 ele tornou mais espesso, eu senti que ele ficava mais espesso, como pastoso, porém nada de um caráter sólido. Aos 23 graus Celsius ele solidificou completamente. Bom, aqui de novo, 35 graus Celsius ele líquido, e 32 graus Celsius também líquido, 32 graus Celsius temperatura ambiente, e aqui ele ficando no estado sólido a 24 graus Celsius, 23 graus Celsius aproximadamente. Então, explicando por que isso acontece. Quando o chocolate ele é industrializado, acontece um processo de pré-cristalização para você conseguir atingir o cristal tipo beta, que é o cristal que tem todas as características que ele possui quando você compra ele. Por exemplo, derreter a consistência, dureza, derreter a temperatura na boca, o aspecto, o brilho. E essa estrutura cristalina ela é difícil de se formar. Por isso, quando a gente derreteu o
quando a gente derreteu o chocolate, a gente desfez essa estrutura, ele ficou ele ficou líquido, sem estrutura cristalina, e quando a gente voltou a temperatura para a temperatura ambiente, continuou líquido, e só chegando a uma temperatura muito mais baixa, a gente conseguiu cristalizar ele, porém não na forma que deveria ser cristalizado. A cristalização ocorreu na forma alfa, que não possui essas propriedades de fábrica, então não é desejável, por exemplo, para uma indústria que produz chocolate, que ele atinja essa forma de cristalização, e ela é assim que acontece quando você derrete e volta ele a uma temperatura muito baixa. Aqui foram as referências que a gente usou e é isso. Ok, obrigado. Então agora a equipe oponente tem 2 minutos para fazer os seus questionamentos. Bem, existe também uma análise quantitativa do problema utilizando de artifícios da mecânica dos fluidos. Como envolvê-la nessa situação? Bom, analisando as propriedades conforme ele iria diminuindo a temperatura. Por exemplo, se ele ia ficando mais viscoso, se ele... Como eu fiz, por exemplo, eu percebi que ele ia solidificando pela periferia, mais pelo centro. Oi? Tá. A cristalização, ela não é um fenômeno de pontos fixos. Ela é um fenômeno que ela tem faixas de temperatura de fusão. Sim, mas como envolver as grandezas da mecânica dos fluidos? Por exemplo, a viscosidade, que é uma análise muito interessante em questão. Como envolvê-la nessa situação? Bom, perceber durante a transição entre o estado líquido e o estado sólido como a viscosidade iria se alterar. Mas ela foi medida experimentalmente? Na verdade, não tem muito quantitativamente como analisar isso, mas qualitativamente a gente analisou que ele foi ficando mais pastoso e quando chegava a temperatura que ele solidificou completamente, ele ficou sólido. Então, não existe nenhum dispositivo para calcularmos a viscosidade de um material? A viscosidade sim, mas não foi utilizado no caso. Não para o experimento como um todo. E qual a temperatura limite em que eu aqueço o chocolate e, mesmo assim, com a temperatura ambiente, com o retorno da temperatura ambiente, ele volta à sua configuração sólida? Existe? Bom, na verdade, a temperatura limite que ele voltaria de novo... Isso, na verdade, ao estado sólido. Ao estado sólido. Bom, quando se derrete, ocorre? você... Na verdade, não ocorre, porque quando você derrete, você... Bom, se ele chegasse no estado líquido, ele teria se desfeito totalmente os cristais e, para voltar à cristalização anterior, teriam que ser realizados diversos processos para cristalização. Ok, obrigado. Então agora a equipe oponente tem 3 minutos para preparar a sua apresentação.
Ok, então agora a equipe oponente tem 3 minutos para fazer a sua apresentação. Bem, primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe pela explanação mostrada, certo? Que apresentou com objetividade, apresentou com concisão, utilizou o recurso multimídia, as fotos do experimento, fez o experimento com diversos tipos de chocolate e apresentou de forma bem didática como o problema pode ser explicado. No entanto, alguns aspectos negativos foram pontuados. Por exemplo, a explicação ela se deu às vezes de maneira prolixa, de forma não concisa no decorrer da questão. A apresentação foi curta, sobrou tempo, o qual poderia ser utilizado para explanar conceitos relativos às grandezas físicas que estão de fato envolvidos no problema. Bem, os limites de temperatura não foram envolvidos, não foram destacados também. Muitos textos nos slides que prejudica o desenrolar do problema, falta de gráficos. O grupo relator seguiu os slides de maneira fixa. A análise matemática, na verdade, não houve uma análise matemática que pudesse ser incluída no problema. E os parâmetros experimentais foram poucos, uma vez que ainda existem diversos tipos de chocolate. Chocolate ao branco, chocolate ao leite, chocolate meio amargo, em que diferem suas quantidades de triglicerídeos, fator importante para o problema. Outro ponto que eu queria destacar é a respeito dessa análise, mais aprofundamento dessa análise quantitativa que faltou. Porque existem na mecânica dos fluidos fatores como o número de Reynolds, que são grandezas, números ou grandezas cabíveis para a análise do problema. E a falta de gráficos também interrompeu ou atrapalhou o processo experimental realizado. E é basicamente isso. Obrigado a todos. Ok, muito obrigado. Então partimos direto para a discussão entre oponente e relator em 6 minutos. Primeiro de tudo, eu queria só ressaltar que o problema ele é bem claro ao dizer que o chocolate ele deve ser derretido a temperatura corporal, próxima da corporal, como 36, 37 graus. No caso, eu usei 35 porque ele já se derretia a 35 graus Celsius. Ele não menciona nenhum tipo de temperatura limite relacionada ao fenômeno da esterese. Aí não existe temperatura limite, quer dizer que se eu aquecer o sistema 2 graus, ele volta... Existe sim, mas o problema ele não é específico com relação a essa temperatura limite, ele é mais específico com o fenômeno da esterese. E, bom, se nessa temperatura limite não ocorre o fenômeno da esterese, eu acredito que o problema não... eu estaria desviando um pouco do espectro do problema, que é analisar o fenômeno da esterese em si. Mas e se essa temperatura limite fosse próxima à corporal, como ficaria essa análise? Bom, então estaria completamente contradizendo o problema mencionado, porque o problema 17, porque ele diz que ele apresenta a temperatura ambiente caráter líquido, como foi observado. Sim, aí não existe... Uma faixa de temperatura não foi investigada no processo experimental? Bom, foi investigada a faixa de temperatura em que ele permanece líquido e que ele permanece líquido e, ao mesmo tempo, sólido quando não for derretido, quando não ocorreria o fenômeno da esterese. Essa faixa de temperatura foi observada e, conforme a tabela que estava num dos primeiros slides, a temperatura correspondia à temperatura apresentada na tabela. Olha aqui, veja só. Aqui, diz o seguinte. Ele derrete, ao ser resfriado novamente, ele frequentemente permanece derretido, mesmo a temperatura ambiente. Bom, nos chocolates que a gente utilizou, isso foi constante. Ele permaneceu líquido nessa faixa de temperatura apresentada. E como os dados foram coletados? Bom, eu utilizei o termômetro medido no chocolate para conseguir verificar a temperatura dele e foi reduzindo a temperatura gradativamente para conseguir fazer com que o chocolate fosse solidificando aos poucos. Mas só a temperatura foi medida no nosso problema? No caso, sim. A densidade do chocolate, os aspectos relacionados à sua viscosidade não foram incluídas nessa análise? Na verdade, a densidade de chocolate ela é muito próxima nos 2 chocolates utilizados. E, bom, alguns outros parâmetros, para caráter prático, eles não necessariamente precisam ser avaliados. Por exemplo, a pressão. Se você já sabe que o ponto de fusão vai
aumentar conforme a pressão aumenta, e considerando que o experimento foi feito a uma temperatura, a pressão de 1 atm, pressão próxima do... o experimento foi realizado a nível do mar, ou seja, pressão de 1 atm, e a pressão não... Bom, a menos que fosse realizado... a menos que fosse aumentada a pressão artificialmente. Se eu fosse, por exemplo, para uma região com maior altitude e que a pressão fosse menor, você simplesmente teria uma diminuição do ponto de fusão, ou seja, ele iria solidificar, você teria que reduzir ainda mais a temperatura para solidificar ele. E você falou acerca da manteiga de cacau, que possui triglicerídeos e tal, mas, veja bem, o chocolate branco, o chocolate ao leite e o meio amargo, eles apresentam essa mesma porcentagem de triglicerídeos. E veja só, como é dado esses triglicerídeos no sistema? Eles mudam com a temperatura? Não, inclusive, por causa disso que o chocolate branco, por exemplo, tem uma maior concentração de gordura do que o chocolate preto. E por isso, devido a essa concentração, nós obtivemos resultados diferentes. No caso, o chocolate branco, se eu não me engano, ele demorou, eu tive que reduzir a temperatura ainda mais para conseguir solidificá-lo com relação ao chocolate ou relação ao outro. Então, o problema envolve o polimorfismo desses cristais, os cristais alfa, do beta. Na verdade, o polimorfismo do chocolate, porque o polimorfismo... O chocolate todo? Quer dizer não, da manteiga de cacau, da manteiga de cacau, perdão. A manteiga de cacau que tem a natureza polimórfica, por quê? Porque ela possui existem várias redes cristalinas que o chocolate, ele cristaliza de diversas maneiras diferentes, os vários cristais que eu apresentei aqui. E isso que dá a natureza polimórfica do chocolate. Por exemplo, quando ele voltou ao estado sólido, depois de ter sido derretido, ele não apresentou as mesmas características do que anteriormente. E qual seria uma possíveis diferenças entre esses cristais? Possíveis diferenças entre esses cristais? Sim. Relacionando o fator de empacotamento, relacionando a temperatura de formação deles, a estabilidade, que é uma análise muito importante a ser relatada no problema. Como é que é avaliado isso? Bom, os diferentes núcleos cristalinos, eles têm diferentes temperaturas que eles se estabilizam. Aqui, nesse gráfico, aqui, você pode observar isso. Eles têm diferentes temperaturas em que eles se estabilizam, que eles se formam. Os núcleos cristalinos, por serem diferentes entre si, possuem diferentes pontos de temperatura de fusão e... Bom, isso. No problema foram analisados dois, a cristalização beta e alfa. Para eu conseguir atingir as outras formas de cristalização, eu teria que realizar um processo de pré-cristalização relativos a exatamente essas formas cristalinas aqui. Qual tipo de cristal forma o tipo? Como um tipo de cristal forma outro tipo? Eles não. Qual deles? Qual deles? Porque eles existem lá em equilíbrio, estão a partir da temperatura. Qual é essa relação? Repete a pergunta, por favor, só para eu entender. Como os cristais coexistem em equilíbrio? Qual tipo forma outro tipo e vice-versa? Não é um tipo que forma outro tipo, mas você precisa pré-cristalizar, você precisa passar por um processo de temperagem para conseguir atingir uma certa forma cristalina. A cristal beta, que é a forma que ele vem normalmente industrializado, que é mais encontrada, ela é mais difícil de obter. Então, o processo de... Acabou? Aparentemente tivemos um problema técnico, mas o tempo acabou, então... Obrigado. Bom, só ajustar aqui e a gente já recomeça. Muito bem, então agora vamos às considerações finais da equipe oponente em 1 minuto. Bem, apesar de o trabalho apresentado ser bom, ser didático, ele apresentou algumas falhas no sentido da temperatura limite que não foi investigada nos processos experimentais. A avaliação do equilíbrio entre esses cristais também não foi analisado experimentalmente. E além de outras pontuações, como a viscosidade do chocolate, que é alterada a partir da mudança de temperatura, né? E, assim, os gráficos, eu senti a falta de gráficos presentes na questão de um possível erro experimental, a temperatura de formação desses cristais beta
a experimental e a teórica, né? Faltou esses meus comentários. Obrigado a todos. Ok, obrigado. Então agora a equipe avaliadora tem 3 minutos para fazer os seus questionamentos. Me desculpa. Gostaria de perguntar primeiro para a equipe relatora, que forma você mediu a temperatura? Bom, como eu disse, eu utilizei um termômetro de mercúrio para medir a temperatura. Ele estava o chocolate líquido, o termômetro estava dentro e ele foi medindo a temperatura. Você considerou a diferença de temperatura à medida que havia uma profundidade no líquido? Não. Ok. Quais erros você pode relacionar como principais no seu problema? Erro? Quais erros experimentais que você pode relacionar? O termômetro, a medida de temperatura. Antes de fazer o experimento, eu mesmo verifiquei se o termômetro estava mais ou menos adequado, medindo a água a ponto de evaporação e o gelo fundido. Nessas temperaturas, o termômetro apresentou resultados esperados, o gelo fundente é 0 graus A minha Celsius. pergunta é em relação a quais principais erros que você pode ter em relação ao seu problema. A própria calibragem do termômetro. Só esse parâmetro? Bom, Sim ou não? a quantidade de cacau também, a porcentagem da manteiga de cacau, que pode não condizer o que dizia na embalagem com o que realmente o chocolate apresentava. Opositor, você concorda com o relator? Parcialmente, não completamente. Alguns pontos. Porque a o que serem- você faria de diferente, né? O que você relaciona de diferente na análise experimental dos erros? Análise experimental dos erros, Quais os fatores que você acredita que a temperatura de formação dos cristais beta, que são bastante relevantes na análise dá problemática. erro no problema, na análise do problema? Bem, o erro experimental, no caso, né? Mas o que Isso. pode dar os erros ocasionais do problema é a imprecisão do termômetro, todas essas grandezas que Obrigada. podem ser envolvidas. Relator, qual outra forma de estresse que você pode dar exemplo sem ser o chocolate? Esse é o chocolate. Por exemplo, a borracha, por exemplo, ela apresenta esterese. Alguns ímãs também, elástico, por exemplo. Obrigada. Oponente, você concorda com o relator? Não, qualquer elemento que apresenta alotropia, por exemplo, enxofre. Desculpa, eu preciso fazer outra pergunta. Você entendeu o que eu perguntei para ele? Você prestou atenção quando eu perguntei? Preste atenção. É. Sim. Quais outros fatores que você acha... quais os outros exemplos de estresse, de esterese? Um enxofre rômbico, um monoclínico, essas formas alotrópicas desses materiais. Você falou da questão da falta de fórmulas e da análise qualitativa do problema. Isso. O que você acha que poderia utilizar? Ele poderia utilizar conceitos da reologia e da reometria, certo? O número de Reynolds, a viscosidade, todas essas grandezas. Ok, obrigado. Então agora a equipe avaliadora tem 2 minutos para preparar a sua apresentação. Bom, primeiramente, obrigado a ambas as equipes. Não, perdão. Ah. Não, agora é a preparação da equipe avaliadora. Tá, foi mal. Então, só queria compartilhar aqui o último tweet desta manhã, então, do YPT Brasil. Não importa se você está assistindo em pessoa ou a milhares de quilômetros de distância. Emoção no limite nesse último dia da Nacional. Com isso, quando a equipe avaliadora estiver preparada... Então, agora a equipe avaliadora tem 3 minutos para fazer a sua apresentação. Bom dia.
relação aos pontos positivos do relator, gostaria de falar que ele utilizou dos tipos principais de chocolate, ele utilizou uma diferença, ele mostrou uma diferença entre um chocolate branco e chocolate preto, mas ele não mostrou as diferenças físicas em relação a esses chocolates. Eu acho que deixou um pouco a desejar para o entendimento do problema. Teve um bom uso de multimídia, usou fotos para poder explicar, e do aparato experimental, e ele focou na análise do problema. Porém, como pontos negativos, eu acredito que usou pouco tempo para a explicação teórica do problema, poderia ter desenvolvido mais a teoria a respeito desse problema. As fotos não esclareciam muito bem a sua explicação sobre o chocolate, porque teve uma vez que ele mencionou o chocolate está sólido, mas, na verdade, ele parecia estar um pouco líquido na foto. Não teve uma boa distribuição entre a teoria e os experimentos e nenhuma junção entre elas. Pouca utilização do tempo, ele poderia ter utilizado mais para poder falar a respeito da teoria e da relação com o seu experimento, e não utilizou gráficos para poder relacionar os fatores influentes no problema. E a ausência de fórmulas para poder descrever. Teve um pouca análise qualitativa em relação ao problema. Quantitativa, me perdoe. O oponente teve perguntas objetivas e claras, indo direto aos pontos fracos e fortes do relator. Teve uma boa análise dos pontos positivos e negativos. Analisou durante o fight a forma como foi obtido os dados pelo relator, analisando a questão dos erros, como ele poderia ter obtido. Mostrou a falta de dados teóricos experimentais. Mencionou a falta do relator. Os pontos negativos. Houve uma vez que vocês se contradisseram, quando a apresentação do relator quanto à concisão. Primeiro vocês tinham dito que foi conciso e depois que não foi, ficou um pouco... poderia ter investido mais nos fatores físicos influentes no problema, vocês poderiam ter analisado mais a questão dos fatores físicos, que é o que realmente importa nisso, e tomou o papel de relator em alguns momentos durante o fight, mencionando aspectos físicos não mencionados pelo relator. Poderiam ter falado a respeito da diferença entre os chocolates, o que eles influenciam, a quantidade de gordura, açúcar que a gente conhece que os chocolates têm, o que isso influencia no problema. Poderia ter analisado mais. A conclusão que o fight não esclareceu bem o problema foi um pouco prolixo. Concordamos com a equipe opositora quanto à falta de utilização dos gráficos e análise dos parâmetros relevantes. Okay. E as duas... Ok, obrigado. Então, agora a equipe relatora tem 2 minutos para fazer essas considerações finais. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que a estrutura as propriedades dos fluidos, elas variam conforme a estrutura cristalina. Portanto, não seria necessário analisar a mecânica daqueles fluidos. Não era cabível analisar a mecânica daqueles fluidos. Em segundo lugar, o chocolate ele realmente estava sólido. Eu teria até vídeos para comprovar para comprovar isso que eu estou falando, mas eles infelizmente não rodaram no PowerPoint, então não tive como mostrar. E primeiro, para concluir, a gente fez exatamente o que o problema pedia. A gente elevou o chocolate à temperatura próxima corporal, foi diminuindo a temperatura conforme ia diminuindo, a gente foi observando as propriedades mudando e conseguiu concluir exatamente o que o programa falava, que demorava mais para ele solidificar, e a gente conseguiu obter essa faixa de temperatura. Em segundo lugar, sobre o número de rios que foi falado anteriormente, ele é obtido de maneira empírica, então seria muito difícil a gente conseguir achar esse coeficiente com o nosso problema. É isso. Ok, obrigado. Então, agora passamos diretamente para as perguntas do júri, começando aqui pela minha esquerda. Eu quero fazer uma pergunta para a equipe relatora. O que é uma rede cristalina? É a associação de vários cristais num determinado elemento. Tá, o que é um cristal? A disposição dos átomos
uma forma de disposição dos átomos em uma certa substância. Eu tenho uma pergunta para a equipe avaliadora. Vocês perguntaram sobre outros materiais que apresentam esterese, né? Existe um fenômeno de esterese magnética que foi muito importante nos primeiros computadores. Para que vocês acham que esse fenômeno era útil para o computador? Ah, cara, assim você me quebra. Eu não era daquela época, para começar. Então, assim, Não vou tirar nota, é só para ver se... Então, eu posso poder... Zoeira não tem eu limite. acho que a estresse relacionada aos ímãs tem a ver com a questão de que quando você magnetiza, eles ficam um pouco viciados com o campo magnético deles. Eu acho que isso é uma questão da estresse na relação dos ímãs, mas eu não sei o que influência isso teria nos antigos computadores. Zoeira não tem limites, mas continuando aqui. Para os 3 grupos, se vocês tivessem que estudar a esterese no chocolate, vocês têm que fazer um gráfico. O que vocês colocariam nesse gráfico? A gente podia envolver as grandezas experimentais, como, por exemplo, a viscosidade em função da temperatura. Um eixo é isso, outro eixo é isso. Ponto. Viscosidade, temperatura... Eu acredito que a questão da temperatura qual que era a função? Isso, e pela solidificação antes e depois do derretimento, relacionando essa estresse dele. Bom, e no eixo X colocaria a temperatura e no eixo Y os pontos de fusão do cristal. Eu gostaria de perguntar para a equipe relatora. Você falou que mediu a densidade, que não foi significativa a mudança. Como é que vocês fizeram essa medida? Bom, a gente pegou volume aproximado, volume que a gente tentou pegar um volume igual, a gente mediu e a massa também foi medida e, bom, a divisão volume pela massa deu uma constante. Massa por volume, perdão, deu uma constante. E por isso a gente percebeu que a densidade era próxima. Para as equipes oponente e avaliadora, como vocês mediriam a viscosidade? A viscosidade poderia ser medida através de um viscosímetro, por exemplo, o reômetro. Como fizemos o experimento, utilizamos um reômetro do tipo cone e placa e foi possível obter todos esses dados. Eu acho que na verdade não, eu concordo com o oponente. Bom, uma pergunta, vamos lá, para a equipe oponente. Qual que é a causa de esterese? O que causa esterese? A causa da esterese está na análise da estabilidade desses cristais. Por quê? Se ele não volta à configuração inicial sólida, é porque está mais estável naquela configuração. Nisso se aplica a estabilidade dos cristais beta. Para os relatores, vamos supor que você tivesse utilizado um chocolate com um pedaço de nozes, por exemplo. O que você acha que aconteceria nesse sistema? Nós não apresentamos natureza polimórfica, então eu acredito que só o chocolate que teria essa propriedade. A noz, não sei, ela ficaria no meio da mistura. Porque é a manteiga de cacau que apresenta natureza polimórfica e a noz não possui essa substância. Também uma pergunta para a equipe relatora. Vocês usaram 2 chocolates de 2 marcas diferentes. Isso pode influenciar no resultado se for usado 2 chocolates da mesma marca? Bom, dependendo das especificações, sim. Porque, bom, supondo uma marca mais confiável, ela seria mais fácil você perceber, por exemplo, a quantidade de gordura. Supondo se fosse seria mais confiável. Não, relator, vocês falaram que a última forma, a forma 6, não era muito relevante, mas vocês fizeram uma faixa de temperatura para cada uma das formas? Não, aquela é uma faixa de temperatura que já é estabelecida empiricamente. A gente não mediu essa faixa de temperatura, ela veio anterior ao... bom, nas referências você pode concluir que a gente pegou esse gráfico com a faixa de temperatura da tabela e... Bem, é isso. Sim ou não? Se o experimento tivesse feito com 2 marcas, com o chocolate branco e preto da Hershey, seria igual o resultado que você fez agora?
não tenho como garantir dependendo da porcentagem da manteiga de cacau. Muito bem, então agora vamos computar as notas, só um minutinho. Muito bem, vamos então às últimas notas desse último PF classificatório. Notas, começando pelas notas da equipe relatora. Notas para a equipe relatora, só um segundo. 3, 2, 2, 4, 6, 5 e 3. Então, agora notas para a equipe oponente. Notas para a equipe oponente. Um segundo. 7, 7, 7, 5, 6, 5 e 7. E, finalmente, notas para a equipe avaliadora. Notas para a equipe avaliadora, por favor. 6, 6, 7, 7, 7, 7 e 7. Com isso, terminamos, então, a última rodada, o último PF classificatório do YPT Brasil 2014. Só queria deixar umas mensagens finais aqui, mas, rapidamente da parte logística, né? Pedir para as equipes me devolverem aquela lista de escolha de problemas, né, que eu entreguei no começo do Physics Fight. Só um minutinho, antes de terminar, por favor. Antes de terminar, por favor. A gente vai recomeçar os Physics Fights, né? Começando pelo anúncio dos finalistas às 2h15, agora são 12h37, então vocês têm um pouquinho mais de 1h30 aí para almoçar, mas acho que ontem vocês perceberam que a logística é meio complicada, vai ter uma fila grande, então aproveitar para tentar fazer isso o mais rápido possível. À tarde, nós continuamos no auditório, que é do outro lado aqui da universidade. E só queria, então, finalizar agradecendo aqui a todas as equipes, aos jurados aqui presentes. Eu queria reiterar aqui, né, que, poxa, estamos só como exemplo, né, estamos numa sala com 4 equipes de 4 cidades diferentes, de estados diferentes. Então, aproveitem esse momento. Agora que terminou, vocês podem conversar com todo mundo, com os jurados, entre si, pacificamente, a gente não vai morder. Então, assim, aproveitem essa oportunidade, que esse fim de semana é único, né? Então, eu queria finalmente agradecer a todos, a plateia que está aqui presente também, e voltamos então às 2h15 com o anúncio dos finalistas. Obrigado.